Maria Júlia. E hoje estamos aqui na Escola Comendador Rocha e vamos apresentar uma pessoa muito importante no ambiente escolar. Meu nome é Cristina, sou psicóloga, já tenho essa parceria, né, vai completar 3 anos aqui no Comenda. Uma vez na semana eu venho sempre aqui e sempre estamos aí falando desses assuntos, né, que são essenciais na nossa vida. Então, eu sou psicóloga há 18 anos, tenho especialização em teste psicológico, enfim, mas eu atuo hoje na parte clínica. A Maria Júlia vai começar falando uma pergunta bem essencial. Quais são os principais sinais que um estudante pode apresentar estar com a saúde mental abalada? É que engloba bastante coisa, né? Mas assim, eu acho que o principal indicador é quando ele começa a evitar situações. Ele percebe que está deixando de fazer, né, situações do dia a dia, rotineiras, e aí é onde eu percebo que a saúde mental está sim sofrendo aí um prejuízo, nós chamamos assim, né? Se eu falar algum termo que vocês não entendem, por favor, me questionem. Então, eu acho que essa é a hora de se ligar ali a lanterninha vermelha, tem que se procurar ajuda. Seria sintomas, vamos lá, né? Não além, se privando, né, de sair de casa. Então, vamos dar um exemplo. Porque acho que eu vou abranger um pouquinho mais, vou abrir um pouquinho mais, se eu posso, né, claro. Claro, pode. Porque hoje, quando se fala em saúde mental, nós falamos assim, eu preciso preservar minha saúde mental, eu tenho que ficar um pouquinho calma, em silêncio. E na verdade, não é isso. A saúde mental ela é um conjunto o quê? Do físico, né? Do cérebro estar bem. Então, se eu faço uma atividade física e eu me sinto bem, minha saúde mental vai estar boa, né? Se eu ler um bom livro, eu vou ter vamos dizer assim, vou me sentir mais tranquilo, vou estar refletindo. Cérebro refletindo, vou falar mais devagar por causa do aparelho. Coloquei o aparelho para elas, eu tô. E aí o cérebro refletindo, ele vai produzir substâncias no corpo que nos deixam saudáveis. Então, ocitocina hoje, como que ela é produzida? Felicidade, né? Então, se eu consigo me sentir confiante, vamos dizer assim, acolhido, eu acabo produzindo substâncias no meu corpo que vão dar a sensação de bem-estar. Um porto seguro, né? Isso, um porto seguro. Então, por que a saúde mental hoje ela é tão importante? Porque, e digo mais, né, ela é uma questão de saúde pública, desde o SUS, desde a comunidade em si toda, né? Por isso que essa parceria da escola, comunidade, porque família, né, em si, porque os principais transtornos surgem na adolescência. E onde é que esse jovem está inserido? Na escola? Por isso que a escola ela tem que ser essa prevenção, né? Por isso que a escola tem que ter esse olhar de todos. Então, quando eu digo que ela é uma questão de saúde pública, sim, nós já deveríamos estar desde lá preparando esse acolhimento para essa criança que vai virar um adolescente, né? Então, a saúde mental é essencial na nossa vida porque nós tomamos decisões baseadas no que o nosso cérebro pensa, no que ele reflete. Se eu não estou refletindo, eu não vou tomar boas decisões, né? Então é nesse sentido que eu entro com vocês. E aí vou abrir mais ainda. E aí vem essa criança, imagina, chega lá na primeira série. São mais de 10 crianças, né? Mais de 15. Cada uma vem com a sua história. Cada uma vem com o seu jeitinho. Então imagina ali que o professor está recebendo, acolhendo essas crianças, cada uma com a sua história, cada uma com o seu jeito de agir numa situação. Então isso é importantíssimo. Não sei se... Não, foi ótimo. E o ambiente escolar manda muito, né, sobre o psicológico, como a Simara falou. E a próxima pergunta é que a escola pode influenciar positivamente ou negativamente na saúde mental dos alunos? Sim, sim, porque todos somos seres humanos, então todos os cargos da escola são pessoas. Então essas pessoas têm que estar bem preparadas, têm que estar saudáveis, têm que estar com a saúde mental em dia, né? E aí, novamente, né, a saúde mental engloba tudo, né?
Então, se a escola não estiver preparada para acolher essa criança, esse adolescente no momento que ele precisa, a tendência, infelizmente, é essa criança não querer vir mais para a escola, não querer, né? Porque hoje eu falo mais, assim, claro que o conteúdo em si ele é importante, mas a criança ela vai ficar com as memórias de como que ela aprendeu esse conteúdo, se foi agradável ou não. É isso que nós registramos no nosso cérebro, né? E aí quando eu aprendo um conteúdo que foi cansativo ou que eu sofri algum tipo de bullying na escola, o meu cérebro vai produzir substâncias que vai me deixar em estresse. Vocês entendem essa questão? Então, é por isso que eu digo que é um inimigo invisível, que nós não conseguimos, não é palpável. Isso, e aí fica mais difícil de se ajudar, porque a gente não consegue enxergar. E sim, na verdade, por isso que tem que, a verdade é que nós temos que preparar aqui os profissionais, é um todo, né? E para acolher essa família, preparar essa família também para essa criança ter um bom desenvolvimento dentro da escola, né? Já que é o local que ela mais passa tempo. Hoje eu até me arrisco a dizer que prefiro que a criança fique integralmente na escola, tendo atividades, do que ela estando em casa sozinha, sem uma atividade, uma rotina. Porque a rotina ela é saudável, né? Ela traz... Organiza, né? Organiza, isso mesmo. E a criança, ao ter algo que ela está acostumada todos os dias, ela vai aprimorando, ela vai refletindo sobre. Por que eu faço isso hoje? Vou fazer hoje de tal jeito diferente. E se tem um adulto junto com ela, vai auxiliar a fazer coisas diferentes. Agora, se ela fica em casa somente no celular, não é saudável. Daí nós vamos ver aí uma série de questões negativas, de ter uma criança ali só, nós falamos, né, passando o dedo, porque ela vai estar sendo ali condicionada por um algoritmo, né? E o que acontece? Que vai, se ela assistiu piada uma vez, vai sempre vir aquelas piadas. Se ela assistiu uma dúvida, e nem sempre a resposta que ela vai ter ali naquele celular, naquela dúvida, vai ser a resposta correta, né? E que ela tenha a maturidade de estar escutando ou vendo, né? E interpretando, né? Nesse sentido. Então a saúde mental hoje ela é importantíssima, porque não estou aqui só falando de crianças que vão desenvolver um transtorno, sim da criança dita normal, que ela também tem as questões dela para resolver, né, de aprendizagem. Então é nesse sentido. Eu acho que a criança sempre tem que manter com a cabeça ocupada, porque organiza mais com a rotina. Isso. Né? E a criança, ela fica, quando ela tem atividades, porque assim, ó, até para ler, né? A criança precisa dos dedinhos, ela precisa escutar a fala para aprender, para escutar, para alfabetizar. E aí, ela precisa desse toque, ela precisa sentir. Então, quando fica tudo muito aqui no visual, o cérebro condiciona. E ela vai muitas vezes também, eu vou mais além, ela vai muitas vezes perdendo, como é que eu vou dizer assim, achar a palavra certa. Porque ela vai muitas vezes ali só fazendo como é que eu vou dizer? Ela entra no, como sabe uma montanha-russa quando tu desce ali? Ela vai só seguindo o trilho. E aí no celular é isso, porque ela vai seguindo o que vai vindo para ela, o estímulo. E aí se ela tá no dia a dia não acontece isso. Porque tu tá ali, a mãe daqui a pouco atende um telefone, ou tu tá brincando, não, mas agora aí tem uma interação com alguém, ou com o vizinho, ou toca a campainha, enfim, são várias interações. Ela não está aqui moldada ao olhar aqui, que o olhar está puxando por causa das cores, e o cérebro está ali, tá assimilando. E ele vai guardando de qualquer jeito, porque não está havendo a reflexão. Cris, mas eu jogo os meus joguinhos e eu tenho que refletir para montar ali a casinha, o sítio, enfim. Mas tem um tempo adequado e saudável. Né? Hoje a gente vê jovens, crianças ficando 6, 8 horas. Não é saudável. E aí quando... acontece isso, não acontece a frustração. O que é a frustração? É o natural para o ser humano crescer e entender que existe o sim e o não na vida. Né? Existe o sim e o não na vida. E aí, esse sim e esse não é o que vai fazer de nós adultos maduros. Entender que a vida nem sempre eu vou sair de bicicleta de casa, pode furar o pneu da minha bicicleta, eu vou sentar e chorar. Não, isso não pode ser uma alternativa. Temos que fazer a criança entender que ela vai ter frustrações, mas o saudável como que eu resolvo? Para a criança ter esse pensamento, ela tem que ter um responsável junto dela, falando isso. Peraí, como é que tu resolve agora? Isso é saudável.
É a frustração, mas você vai parar para resolvê-la. E quando você para para resolvê-la, é aí que nos diferencia, né, um dos outros. Ah, eu não sei trocar um pneu, vou pedir ajuda. Ah, então sentar e chorar não pode ser uma opção. E hoje a gente vê o quê? Famílias que fazem a criança sentar, não, senta aí que eu resolvo. Cria uma bolha. Cria uma bolha, isso mesmo. E essa bolha, ela não pode ser recorrente. E é o que a gente mais vê hoje, em consultório principalmente. Eu vejo o pai chegando lá, Cris, meu filho tem alguma coisa. Ele quer o diagnóstico, como se o diagnóstico fosse resolver. Pra mostrar que tem TDAH, autismo. Isso. E na verdade, com esse diagnóstico vem muito sofrimento, né? Então eu sempre digo, mãe, pai, o remédio é o último que nós vamos indicar. Porque a gente vai primeiro tentar ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida, a uma saúde mental. Então, porque nós sendo normais, vou usar esse termo para auxiliar, né? Nós sendo normais, já tem dificuldade. Então imagina uma criança que ela vem com um diagnóstico. Ela vem carregada de uma bagagem muito pesada, porque ela vai ter ainda a limitação dela e todo dia ela tem que ter a frustração para ela também se desafiar. Então, às vezes o paizinho e a mãezinha vêm no consultório, eles querem o diagnóstico para parece deixar a criança ali sentada no cantinho, ó, tô justificando, ela tá ali no cantinho porque ela tem tal diagnóstico. E na verdade não. Nós queremos uma equipe toda trabalhar essa criança para todos os dias se desafiar e ser melhor. Então, quando eu vejo paizinho e mãezinha querendo resolver com remédio, me dói o coração, porque não é essa a finalidade. A finalidade é, não espere o diagnóstico. Tá com problema na fala? Vamos resolver com um profissional que possa ajudar, se na escola a gente não conseguiu estimular. Tá com problema na socialização? Vamos tentar na escola através de atividades, né? Então, o último, eu sempre digo, o diagnóstico ele é importante, sim, ele é imprescindível, mas ele, para mim, como psicóloga, na vivência que eu tenho de vida e profissional, ele deve ser o último. Primeiro, nós vamos tentar todas as alternativas saudáveis, que é direito de todos nós. Nesse sentido que eu vejo, assim. Não sei se eu me fiz entender, porque eu vejo a frustração quando eu digo assim, não tem como dar um diagnóstico em um dia. A pessoa, dá pra ver que o paizinho e a mãe ficam até tristes, porque tipo, parece que queriam pra dar uma justificativa, sabe? E que aí também é cultural, aí vem aquela situação, né, a culpa é minha que meu filho é assim? Não sabemos, não temos, né, cada um tem uma história, né? Sim. Então quando eu vejo assim, o papel da escola é primordial, por isso que nós profissionais e os pais também têm que cada vez buscar mais qualificação para nós podermos estar fazendo essa passagem ser o mais tranquila possível, porque problemas nós sempre vamos ter, né? Então, lembrando a minha situação da bicicleta, ensinar essa criança as alternativas que ela tem, fazer esse cérebro sair da zona de conforto, né? Não é opção sentar ali e chorar, a opção é resolver, né? E interagir, vou interagir com outras pessoas. Isso mesmo. Da autonomia saudável, né? E ele entender que o não é saudável também. Né? Não tem como uma criança com 6 anos, às vezes, né, eu recebo infelizmente consultório, meu filho já quer fazer uma tatuagem. Peraí, como assim? O problema não está na tatuagem, é que é uma decisão para a vida toda. Né? Então são situações que nós temos que entender e explicar. É uma geração hoje muito inteligente, porque muito estímulo. Então eu digo, o celular ele não é um problema, ele é um problema se ele está sozinho. Né? Aí eu volto naquela questão do integral, da criança no integral. Por que eu prefiro? Que aí a criança não fica com o celular sem orientação. O celular é saudável, é uma ótima ferramenta, mas desde que a criança não esteja sozinha com ele. Né? Hoje os números de automutilação, infelizmente, são decorrentes de vídeos na internet. Então, é com grande tristeza assim, que a gente fica, porque nós vemos tantas ações, né, tantas ações maravilhosas, mas parece que vem uma enxurrada e que baixa aquelas ações positivas, né? Então é nesse sentido. E os pais também são muito espelho, né, para as crianças. Então, se ela queria fazer uma tatuagem, é porque o pai já vem cheio. Então, mas é isso que eu digo. É isso que me... É Larissa, né? Isso. Larissa, é isso que me assusta. Às vezes eu tô vendo pais que não têm, mas o fato da ausência, e aí estão seguindo alguém que é influencer, não sei se falei certo, porque na minha época não existia um influencer, eles estão influenciando. Às vezes a criança não sabe nem
a história daquela pessoa que está ali falando na internet. Mas eu achei legal o cabelo, é rosa. Principalmente a menina nessa faixa, que ela já criou a personalidade, com 7 anos ela acha lindo, brilha os olhos, é lindo, é colorido. E daí ela vê uma pessoa com cor de cabelo que ela gosta, ela vai achar que tudo que aquela pessoa faz é legal. Ela não tem ainda o filtro da reflexão. Vocês entenderam como é importante? Eu lembro da minha infância, às vezes eu assistia um filme meio pesado, à tarde, mas a minha avó falava assim, mas isso não é legal o que ele fez. Eu registrei, porque nós somos uma folha em branco e vamos agregando ali o que nos é colocado. E se eu não tenho uma afeição, vamos dizer assim, para aquela pessoa, e geralmente o que acontece? Aquela pessoa ali da internet, o influencer, tem a minha afeição, porque eu já achei legal a vida que ele tem. Então eu não vou escutar o pai e a mãezinha que ficam dizendo pra mim que tudo é chato. Não. Então é nesse sentido que é uma luta desigual. Na minha idade não tinha internet em casa, tinha televisão, mas geralmente se sentava em família. Tinha assim, e assim, não ficava tipo 30% ali. Eu acho que 30% de atenção, o restante era comentando sobre. Que piada engraçado, olha o que aconteceu. Havia uma conversa paralela para se dizer se aquilo dentro de casa era certo ou não. Então eu acho assim, não estou dizendo que onde nós estamos está errado, mas é que nós temos que parar um pouquinho e decidir ter um filho, eu vou estar lá. Por isso, não, Cris, eu tenho que trabalhar, não tenho casa própria, tudo bem. Então, tenta procurar uma escola que é integral, tenta ver, né? Nossos direitos estão aí, nós pagamos impostos, eu acho que tudo que é feito com união, nós conseguimos, né? Hoje temos creches na cidade, Cris, tem mais creches que possa deixar integral, né? Para poder trabalhar, mas não tem vagas para todo mundo. Cadê a nossa voz? Entende como a gente está se acomodando também? Frente unida, né? Frente unida. Então eu acho que tudo falta reflexão, sabe? Nesse sentido que eu vejo, assim. Peraí. Pode falar um pouco. Muitos jovens, eles sentem ansiedade para provas, trabalhos ou até relação com o colega. O que você acha que pode ajudar nesse momento? Então, ótimo, assim. Ansiedade, culturalmente, mudou a cara dela. Hoje se fala em ansiedade, todo mundo acho que já começa com a mão, né? Começa a mão suar, ansiedade é ruim. Até não falar, né? Vamos respirar. Ansiedade é bom. Ela é imprescindível na nossa vida. Por quê? Como assim? Porque é ela que dá alegria. Se eu não sentir o frio na barriga, que graça vai ter a minha vida? Vocês entendem por onde nós temos que começar? A mudar os dizeres, a mudar. Eu brinco até assim, vai lá no dicionário e vamos resetar e voltar tudo de novo. Vamos falar para os alunos novamente que a ansiedade é bom. Ela é ruim quando ela é excessiva. Tudo na vida é ruim, em excesso é ruim, né? Tudo na vida que é excesso é ruim. Tristeza demais é ruim, mas eu preciso ter a tristeza para entender que a felicidade ela é importante. Então, por isso que eu estou voltando mais no meu olhar para vocês. Então, quando eu passo por momentos de frustração, de tristeza, eu entendo que, hoje não dá. E vou aprendendo a lidar com aqueles nãos. E eu vou ter inteligência emocional para refletir, para pensar nos momentos peraí, se aquele dia eu recebi um não, o que eu posso fazer para receber um sim? E se eu tô, claro, numa família saudável, longe de vícios, aquela família consegue me moderar nesses meus nãos e sims. E eu vou aprendendo que quando vem um sim, ele vem porque realmente eu mereci. Então vamos dar um exemplo hoje. Tô voltando bastante, desculpa, tá? Mas assim, porque de novo consultório, né, clínica. Cris, mas é que hoje ele fica tanto tempo no celular, como é que eu faço para tirar? Peraí, não vamos tirar então. Mas vamos fazer ele merecer. Mas olha quanto que a gente tem que retroceder para ele merecer. Então, ele arrumou a cama dele hoje? Claro que são atividades voltadas para aquela faixa etária, né? Mas ele secou a loucinha? Pode secar uma louça. Ele varreu ali que ele derrubou quando fez a atividade do apontador, ele varreu. Então, ele pode sim ajudar, né? Eu vejo pais hoje me dizendo, ele usa o banheiro e fica sem papel higiênico.
É tão seguro a criança ir lá e trocar um papel higiênico e ela saber onde fica na casa dela esses produtos. É importante, porque ela faz parte dessa família. Vocês entendem o que é pertencer? Então, por isso que cada vez mais nós estamos tendo pessoas que saem de casa e nem sabia que tinha tal coisa. Nem sabia, né? Não sabia nem que a minha roupa se lavava sozinha. É uma brincadeira, mas a gente escuta, né? Ai, eu achei que a roupa, né? Um passe de mágica. Então, são essas questões de tristeza e felicidade, de pertencimento, que vão, daí sim, aí vai ganhar o celular. Você ajudou a mãe hoje, fez isso, vai ganhar 30 minutos de celular. E aí sim pensar em dar um celular lá no Natal. Vocês entendem? Isso, porque isso vai ser saudável. Aí quando chega a criança lá, que ela já tem aquela quantidade toda de horas em tela, como que eu vou fazer ela se pertencer numa casa? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. E eu fico triste porque quem perde é a família e essa criança também, esse adolescente, porque como eu falei, vem então a questão da regulação de todos os sentimentos, porque tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos. E aí voltando ali na questão da ansiedade, então, hoje eu tenho uma apresentação, dá aquele friozinho, mas é esse friozinho que vai fazer eu me preparar para essa apresentação. Vai fazer eu sentar lá, nem que seja para pesquisar no celular, né, nos sites GPT da vida aí, mas tá pesquisando, tá entendendo? Nesse site eu consegui tal coisa, aqui nesse do livro eu consegui tal, legal, ótimo. Se esforçando, né? Isso, então isso é refletir. E aí saiu da zona de conforto. É melhor do que eu sempre ficar lá dizendo, não dá certo, não dá certo. E aí o que acontece? O aluno não se preparou, chega na hora da prova, ele vai olhar para a prova, já faz isso aqui, tranca, manda uma mensagem pro cérebro que tá tudo em emergência, o cérebro não reflete mais, porque se tu manda a mensagem pro teu cérebro que tu tá em emergência, tu não reflete mais. Cérebro em emergência não reflete, ele só vai esperar o teu comando de desespero. Por isso que dá o branco, lembra do famoso branco? Sim. Isso, porque nosso corpo é inteligentíssimo, ele vai responder aos nossos estímulos. Eu fiz um trabalho com o 9º ano, da tarde, que eu levei para eles controle de videogame. Todo mundo sabia o que era. Mas por que eu levei? Para eles entenderem que quem manda as coordenadas somos nós. Só que a gente não vê o controle. Mas desde pequenininho eu digo, perna anda. E eu vou aprender, desengonçado, mas vou. Mas vai treinar tanto que vai ficar bom. E eu tenho certeza que aquela criança que saiu de um puff pro outro, deu frio na barriga. Mas tinha alguém lá dizendo, vai que você consegue. Então, eu hoje nesse podcast eu trago mais essa reflexão. Onde é que a gente parou de ter o estímulo, vai que você consegue? Né? Então, quando nós estamos em sala de aula que tem uma atividade, é imprescindível que o professor diga, vocês conseguem, vamos lá, vamos estruturar, vamos fazer. Olha que lindo que vocês estão fazendo aqui hoje. Né? Houve com certeza alguém que estimulou, isso, parabéns mesmo, porque quantas vezes dizem, não vou, e eu não estou dizendo que eles estão errados, não quero criticar, mas temos que sair da zona de conforto para a nossa saúde mental. Né? Quantas portas vão se abrir para vocês através dessa atividade? Vão conhecer pessoas, vão interagir, vão socializar, né? Isso que é o rico da vida. Né? Quantas pessoas que eu conheço através disso. E então por isso que eu digo, a ansiedade, ela tem que ser mudada, o jeito de ver, desde lá de criancinha. Ai, não, meu filho tá muito ansioso, tadinho, ele tem medo, eu não vou ensinar ele a nadar porque ele já tá tremendo. Não, fica ali do lado, segura a mão dele. Mas daí, claro, aí agora eu abro aqui o parênteses, cada criança tem seu jeito. Pode ser que tenha uma criança que ela tenha uma dificuldade real, físico, psicológica, mas aí nós vamos atrás para tentar auxiliá-la. É aí que estoura a bolha, né? Isso mesmo, parabéns, assim, Larissa, é bem isso mesmo. No teu linguajar, gostei. Adoro falar sobre Estoura a bolha, porque assim, até a criança que tem uma dificuldade psicológica, ela vai ser desafiada para fazer da forma mais, né, que a gente puder encontrar saudável possível. Que ela não precisa sofrer para gerar aquele aprendizado, né? Mas ela precisa passar pelos sentimentos que são imprescindíveis na nossa vida, né? Então, quando eu falo ali da ansiedade, eu quero mudar essa cara da ansiedade, né? Ela é boa, ela tá ali para ajudar,
senão eu vou ficar na cama se eu não estou ansioso hoje para fazer uma viagem, né? Não sei se vocês já tiveram uma viagem agora no ano ou uma festinha. Estão ansiosos. Se não tiver, mas eu tive que acordar à noite para arrumar a mochila. Não tem problema. Aos pouquinhos você vai regulando e sabendo, não, eu já sei arrumar uma mochila, vou acordar menos. Mas que você não deixe de ir nesse passeio por causa da ansiedade. Daí sim ela é um problema, né? Mas a ansiedade vocês têm que escutar ela e dizer, opa, essa é a hora que eu tenho que ou me preparar ou treinar mais. Se ela tá ali é por algum motivo. E daí aos pouquinhos a pessoa vai se conhecendo e entendendo por que ela tá ali, né? Mas entendam que ela é uma parceira para deixar a vida mais colorida, né? Primeiro beijo, primeiro abraço, desse sentido, né? Então quando eu levei os controles para eles ficaram assim, me olhando, mas a gente quer jogar videogame, e se você joga em casa? Eu brinquei com eles, né? Mas é porque é muito real, né? Onde é que a gente perdeu o controle? Vamos manter esse controle. Peraí, tô ansioso, então eu vou respirar. Combustível do cérebro, respirar, e é de graça. Oxigênio. Quando o corpo recebe, se a gente pudesse enxergar a transformação, ele já diz, opa, bem louquinha, eu tava conversando com a... por isso eu gosto do Divertidamente, que me ajudou muito, né? Porque eu sou da época do que não tinha Divertidamente. Então era muito difícil de falar com os pacientes, ou até a empresa que eu trabalhei muitos anos em empresa, era difícil. Um filme, houve um aumento das pessoas conseguirem entender como é que funciona isso no cérebro. E é essa bagunça mesmo, né? E é uma bagunça saudável. E aí, quando vem essa questão do controle ali que eu trouxe para eles, fica difícil mesmo de saber, mas por que eu tenho que respirar? Porque o teu cérebro está cuidando de tudo, está cuidando do sentimento, está cuidando dos órgãos. Então, quando tu diz pro teu coração que tu tá apavorado, desculpa, com todo respeito, ele não sabe se tu tá lá fora com um leão correndo atrás de ti ou se é uma prova. Ele só entende que tem um risco e que é perigoso. Só que ele fica assim, tá, manda aí, Larissa, manda a ordem aí. Eu corro, eu finjo que eu desmaio, ou enfrento, o que eu faço? E aí o que acontece? Por que vem daí, então, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico quando evolui? Porque a pessoa não manda o comando e o cérebro fica solto. Então, o que ele faz? Eu tô explicando aqui em palavras bem, tá? Sem termos, né? Ele faz o quê? Ele manda daí todo um sintoma de estresse pro corpo, os órgãos começam a funcionar em emergência, olha só, órgãos, né? Começa a funcionar em emergência, e ele ou paralisa, porque cada um vai ter um sintoma diferente, né? Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que vão... não conseguem mais lembrar do que aconteceu, enfim, o cérebro vai criar uma situação para te proteger. Olha como o nosso corpo é saudável, ele quer te proteger. Então, quando você deixa de mandar o comando para ele, ele vai dizer, Maria, me manda o comando, e tu vai dizer assim, não sei o que eu faço, e agora? Não sei. Aí ele vai dizer, então desmaia, para eu conseguir fazer com que todo o corpo volte a funcionar de forma adequada, para você ter tempo de refletir e me dar a ação. Isso é fisiológico, entendeu? É saúde mental. Então, a partir da hora que nós nos conhecemos, nós começamos a nos abastecer do que realmente importa, né? Então, respirar. Vou fazer uma perguntinha. E como que a gente pode agir nessa situação para dar o comando certo, para que isso não chegue a acontecer? Porque quando dá essa ansiedade e aquilo te paralisa, dá aquele branco, você não consegue refletir, né? No que fazer, qual é o comando a se dar para que não chegue nisso? É que assim, ó, o que acontece? Daí precisa da terapia. Porque cada um tem uma criação, um jeito. Sim. Talvez quando a gente fala voz de comando é até feio, né? Ai, mas vai ter um significado. Então vou dar um exemplo bem bom. Na minha família, se me chamasse de Cristina, era problema. Eu já sabia que ia vir alguma coisa. Então, ó, já arrepiou, já sentei, e agora? Espero da onde? Vem. A gente brincava, chumbo cruzado. Vem do pai, da mãe, o que eu fiz de errado? Fui da irmã mais velha. Cristina era uma palavra de comando que me arrepia até hoje. Quando alguém me chama Cristina, eu já olho assim. Mas eu já trabalhei isso em mim. Olhe. Então, daí na terapia nós temos que tentar descobrir que voz de comando é essa que vai te deixar mais tranquilo. E que vai fazer sentido pra ti. Porque tem que fazer sentido, né? Às vezes uma coisa simples que na minha casa tem muito amor, na outra casa pode ser visto como não.
E aí o nosso cérebro, ele, como eu falei, ele é essa folhinha em branco que vai já na barriga, né? Posso pegar? Só pegar. Vamos fingir que ela é em branco. Na barriga eu tô ali te aprendendo os sentidos, né? Cheiros, gostos, ruídos, o que eu gosto. Ah, esse é o horário que a minha mãe tá fazendo tal coisa. Opa, isso eu gosto. E aí quando nasce, se ela continua tendo, né? Ela vai respondendo esses estímulos. E esses estímulos vão aperfeiçoando conforme o crescimento de cada um. Então, eu já percebo que tal música me relembra tal coisa. Às vezes nem sei mais por que a música me traz isso, porque eu não paro para pensar e refletir. Então, se eu chego um paciente, assim, em consultório, que na verdade ele nunca aprendeu a refletir, nós vamos ter que começar lá do começo, estourando a bolha. Agora, se eu tenho um paciente que ele já consegue colocar em palavras e entender algumas coisas que foram positivas, já é outro caminho. Então eu não consigo ter hoje uma fórmula, infelizmente, porque cada um vai ter essa folha preenchida por um vizinho que ficava mais, ou por uma tia, uma avó, né? Então, pela forma de vida, né? E às vezes pelo celular, né? Por isso que eu digo que hoje nós temos, dar um exemplo, eu tô ali assistindo, jogando muito. Queira ou não queira, o corpo não tá sabendo se é uma brincadeira ou não, ele só entende que eu volto à vida. Perfeito, não tive escoriações, não tive nada. E aí por que a gente tem tanto esses casos, né, de que, eu acho que eu sou mal, mas é porque viu tanto, que eu digo mesmo, tá tão intoxicado com aquele tipo de conteúdo, que o cérebro tem momentos que desliga e não sabe mais o que é real e o que é jogo. E isso é um agravante hoje, e a gente não acha que está longe, né? Nós estamos tendo hoje, eu não sei passar para vocês isso de consistência, mas estamos tendo números altíssimos de estupros virtuais. Nossa, gente, estamos falando aí, né? Então, isso é um agravante. Como que eu permito uma pessoa lá do outro lado da tela me fazer tanto mal, né? E eu não quero hoje aqui trazer isso para assustar, mas sim para alertar, né? Que momento que nós, e aí eu digo, nós adultos estamos falhando. E eu não digo só a escola. Quando eu digo que é uma questão de saúde, esqueci o nome agora, falei antes de saúde, daqui a pouco já vem. Mas é uma questão toda, né? Desde a prefeitura, desde o governo, desde o estado, a tudo, né? Trabalhando em cima disso é real. Diz que tem gente que diz, mas deixar a criança o dia inteiro numa escola integral, Cris, mas é melhor que deixar desassistida em casa. Porque na escola ela está sendo forçada a interagir, a socializar, a pedir uma bolachinha. Opa, se eu falar mais carinhosa com a tia da bolacha, sem saber, nada sem maldade, eu vou ganhar uma bolachinha extra. Isso é gostoso, é coisas da vida que você vai aprendendo a interagir. E através do carinho, né? Aí, claro, vai ter questões, Cris, mas se o local não é adequado, daí é outra, né? Porque daí nós vamos longe. Mas é nesse sentido que a gente entende que o local está adequado para receber essas pessoas, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. A ansiedade, eu acho que ela demanda muito no corpo, né? Como você falou. E às vezes a gente cria uma coceira, né? Fica assim. Aí cria bolinha. E eu ouvi falar que tem pontos da mão que indica, né? Então, assim. Isso existe, mas eu não tenho o conhecimento para te falar. Eu já ouvi, tem partes do corpo que eu sei que se a gente coloca aqui, vai estar diminuindo a ansiedade. O que eu entendo disso? Eu gosto bastante de seguir essas questões naturais. Olhos, já vi muitos resultados bons, mas eu não me especializei para estar trazendo com consistência. Mas eu, como profissional, acredito muito. E até porque, assim, essa parte do apertar, e daí vem uma pergunta, né? Ela vem porque tu tá tirando foco e dando um controle. Então, a partir da hora que tu vai apertar uma parte da mão, né? Daí, novamente, não é a minha área, mas que eu aperto a mão aqui, eu tô dizendo, cérebro, tô te dando uma coordenada. Aí ele dá uma esquecida do que tá sentindo, tá? Então, quando eu me aperto aqui, tanto que tem pacientes que eu digo assim, te faz carinho, te tranquiliza. Então, é uma resposta para muitos dar certo. Eu estou bem. Sim. E talvez eu não precise falar em voz alta. Eu posso dizer, cérebro, eu estou bem. Né? Então, eu posso dizer, para muitas pessoas dá certo fazer um carinho. Porque
porque tranquiliza. Estou dizendo, estou aqui, ó, Sim. né? E aí, essa questão do ponto é porque ela tira a atenção daqui pra cá. E por isso que eu sou muito a favor. Porque daí, se acertar o ponto mesmo, melhor ainda, né? E assim, tudo que a gente possa evitar o remédio é o melhor. Porque o remédio, queira ou não queira, até a pessoa acertar o remédio que seja melhor pra ela vai estar ali pelo 3º ou 4º medicação. Quantos prejuízos vão trazer, né? E o ideal do ser humano é conseguir um dia viver de forma saudável sem medicação. Tranquilo. Mas essa questão, assim, da ansiedade em si, se a gente consegue ir aos pouquinhos falando contigo mesmo, né? Ó, calma, eu vou dar conta. Se estimular mesmo, controlar, ela vai sim, como é que eu vou dizer? Vai dando retorno, né? Você vai conseguindo. Agora, quando chega um paciente que já está há muito tempo, é mais demorado. Mas como eu falei, não tem uma receita, porque cada um vai ter o seu jeitinho de resolver, que vai fazer sentido para si, né? Sim. É nesse sentido. Quer fazer alguma pergunta, Maria? Pode. O que te motivou a ser psicóloga? Então, eu sou pedagoga, né? Sim. Eu queria fazer pedagogia. Mas daí eu tive uma professora que disse que eu tinha que fazer publicidade e propaganda. E eu tava no ensino médio e aí eu disse assim, vou fazer publicidade e propaganda. E aí eu fiz vestibular, passei tudo. Daí quando eu comecei, eu gostei. Fiz fotografia, amei. Mas eu via que não era aquilo que eu ia querer trabalhar. Porque daí eu comecei já numa agência, foi muito legal. Mas assim, eu vi que não era aquilo que eu ia querer fazer todos os dias. E aí surgiu na instituição que eu fazia faculdade, um curso, um momento vocacional. E eu fui lá e participei 2 dias dessa imersão. Foi muito legal com uma psicóloga. Nós estávamos em 15 e no final deu área da saúde. E daí ela disse, Cris, pelo teu jeito eu acho que tu daria certo em psicologia, mas trabalhando com empresa, escola, né? E aí pedi transferência, deu super rápido. Deu tudo certo, e daí fiz uma prova, na minha época se fazia prova, né? E aí, de lá, no primeiro semestre eu já consegui uma vaga na coordenação. Fui indo, fui trabalhando no parte social e tô aqui hoje, gente, sabe? Todos os dias eu vejo. E na pandemia eu comecei pedagogia, amei também, foi onde eu conheci a Tati e vi essa oportunidade de estar aqui na escola. E eu digo assim pra vocês, façam o que vocês gostam. Assim. Claro que tem vezes que eu fico frustrada, né? A gente vê hoje tantas coisas ruins, né? Enfim, e a gente vai pra casa triste, porque a gente quer poder ajudar, principalmente quando é criança, que a gente vê que pode ser diferente. Às vezes um carinho de um pai, de uma mãe, de uma avó Faz diferença. faria toda a diferença, né? Se a gente adulto às vezes não consegue externar um sentimento, imagina tu ganhando um colinho, às vezes sendo criança, não sabendo dizer, tô com medo. É difícil pra criança falar tô com medo. E se tu ganha um colinho, aquele medo passa. E o colo é curativo, eu sempre digo, de curar mesmo. Colo, o falar, às vezes, como um amigo, às vezes, né, não precisa nem dar um conselho, só o escutar já está sendo curativo, porque a pessoa está se escutando e o cérebro está refletindo. Sim, algumas pessoas acham que tem medo de falar, se comunicar com os pais e só comunicam mais com os amigos, né? Eu acho que é um bloqueio que os pais dão. E assim, é saudável também falar com alguém da sua idade. Isso é saudável também, desde que, claro, tenham amigos, né, que também sejam saudáveis, que estimulem e não que digam, né, eu sempre brinco, seja aquele amigo que diga, vai dar certo, eu vou contigo, vamos quebrar a cara junto, né, mas que seja motivador, isso, né, que diga, não, eu acho que a tua ideia tá um pouco esquisita, mas vamos sentar lá, né, e vamos pensar junto. Então, quando é criança, é difícil conseguir colocar o sentimento ali, né? Então, se tem um pai e uma mãe que estão preparados para isso, é porque acaba sendo um efeito cascata, né? Não teve, não consegue quebrar, estourar essa bolha para fazer diferente. Essa bolha, ela é essencial na vida. E aí, é o que eu digo que nós tentamos todos os dias, né? Fazer o diferente de algo errado que fizeram conosco, né? E o mais ainda, usar a ansiedade para não se vitimizar. O que eu posso fazer com esse algo ruim que me aconteceu? Isso é o saudável, entende? Deixa eu proliferar o bem. Tentar fazer o bem. Já que eu tenho essa sensibilidade de algo ruim que aconteceu comigo, vou tentar fazer o bem.
do meu jeito, mas vou tentar. Menos sempre é mais. Desde que ele comece a ser feito. Quais hábitos do dia a dia, assim, hábitos simples, podem ajudar a gente a ter mais equilíbrio emocional, bem-estar? Já começo dizendo, não pegue o celular de manhã cedo. Sentou na cama, no sofá, tem gente que senta no sofá, não tem problema. Sentou no sofá, agradece. Independente da religião que você tiver. Porque, novamente, vai produzir substâncias de tudo no corpo, positivas. Porque se você já começa, tem um problema no celular, já vai o estresse. Já está se produzindo ali. Então, se você pega o celular e diz, obrigada, que sonho que eu tive, que esquisito, não gostei. Já disse, não gostei, mas leva pro lado positivo. Amanhã eu vou tentar sonhar algo melhor. Ou não, bom dia, tá chovendo, mas que dia bom pra ver um filminho. Não, mas vou pra escola. Então, você é o seu motivador. Né? Agora, claro, tem uma criança que tem um transtorno. Vai ser diferente, vai precisar de ajuda, tá? Não vamos, mas nesse sentido, já começa dando bom dia e fazendo coisas que você gosta. Né? Então, eu gosto do café da manhã, não gosto de tomar café da manhã. Regula para algo positivo. Né? Então, é nesse sentido. É importante, sim, parar de vez em quando, não ter a tela, parar mesmo. Olha para fora, percebe uma árvore que nunca percebeu, respira. Respira 3 vezes, pelo menos, que o cérebro vai dizer, opa, que coisa boa, hoje não tem economia de ar. Porque no dia a dia, na correria, eu mesmo faço isso. Eu tenho filhos pequenos, então quando eu entro no carro, não tá faltando mochila, não tá faltando nada, eu liguei o alarme da casa, tá tudo ok. Eu não respirei. Tá respirando curto, e daí diz o quê? Estou em emergência. Novamente, corpo e cérebro em emergência é estresse. Claro que se alguém for conversar contigo, tu já vai estar assim, quê? Não é? Então é nesse sentido assim que, talvez não é, mas é muito fácil, não é? Mas é um conta-gotas todo dia para nós nos autorregular. Mas que chato, eu tenho que olhar para aquela árvore agora sem sentido. Mas é um conta-gotas todo dia que sem querer tu vai começar a criar uma rotina diferente. A tua cabeça vai começar a procurar isso. Coisas diferentes para ver. Então é nesse sentido que eu digo que é um autorregular. E é difícil, não é fácil. Não vou dizer para vocês assim, da forma que eu estou falando é muito fácil. Não, é um processo complicado. Por isso que precisa toda essa estrutura. Essa caminhada, essa parceria da escola, nós estarmos tão preparados, comunidade, família. Não é um ato sozinho, não somos sozinhos. Não sei se eu respondi a pergunta. Quer fazer mais alguma pergunta? Pra finalizar, gente. Pra encerrar, tu tem alguma mensagem, alguma dica pra quem tá assistindo a gente? Respire. Eu acho que eu falei bastante, né? Não sei se consegui contribuir, mas assim, eu acho que o essencial de hoje é nos conhecer para conseguir interagir. Conhecendo a minha limitação, conhecendo o que eu preciso melhorar em mim, eu vou conseguir lidar com o outro e entender que o problema não está na Larissa, na Maria ou na Bruna, ou está em eu estar primeiro criando o que é saudável para mim, mentalmente e fisicamente, e aí conseguindo contribuir com o outro também, sendo uma pessoa melhor, né? Eu acho que essa é a mensagem hoje, assim. Que não é fácil, mas estamos todos juntos. Eu acho que é isso que nos torna melhores, né? Uma equipe unida. Estourando a bolha. É isso. Obrigada. Esse foi o nosso último podcast.